O advogado faltou, e uma estagiária mudou o destino do bilionário. Ninguém naquela sala imaginava que a ausência de um homem engravatado abriria espaço para a maior reviravolta daquele tribunal, e talvez da vida de um dos homens mais poderosos do país. Naquela manhã cinzenta, o nome de Eduardo Montenegro ecoava pelos corredores como um sussurro pesado. Bilionário, CEO de um império financeiro, temido, respeitado, invejado. Para muitos, um símbolo de sucesso. Para outros, um monstro elegante que nunca perdia. Naquele dia, porém, ele estava sentado no banco dos réus civis, com o maxilar travado e os punhos cerrados, aguardando seu advogado estrela, famoso por nunca chegar atrasado. Mas o relógio avançava, e o advogado não vinha. O juiz pigarreou impaciente. Murmúrios cresceram no salão. Jornalistas se inclinaram para a frente. Um processo bilionário por negligência corporativa ameaçava não apenas o dinheiro de Eduardo, mas sua reputação construída em décadas. Bastava um erro, um silêncio, uma falha. Foi então que a porta lateral se abriu com um rangido tímido. Ela entrou hesitante, segurando uma pasta maior do que seus braços pareciam aguentar. Helena Duarte, 23 anos. Estagiária. Filha de costureira, moradora da periferia, primeira da família a pisar numa faculdade de direito. Os olhos atentos denunciavam noites sem dormir. O terno simples não escondia o nervosismo, mas também não apagava a dignidade silenciosa que ela carregava. Ela não deveria estar ali, não naquela posição. O advogado principal havia sofrido um acidente naquela manhã. Uma ligação apressada, um pedido impossível. E agora, todas as atenções se voltavam para a pessoa errada, ou talvez a única certa. Quando Helena anunciou seu nome ao juiz, alguns risos abafados surgiram. Estagiária, representando Eduardo Montenegro? Aquilo soava como uma piada cruel. O promotor arqueou a sobrancelha com desprezo. Jornalistas trocaram olhares maliciosos, prontos para registrar o fracasso iminente. Eduardo virou-se lentamente para ela. Pela primeira vez em anos, sentiu algo raro apertar seu peito. Medo. Não o medo de perder dinheiro, mas o medo de ser visto como vulnerável. Você tem certeza do que está fazendo? Ele murmurou num tom baixo, quase ríspido. Helena engoliu em seco. Poderia ter recuado, poderia ter pedido mais tempo, mas havia algo naquela injustiça silenciosa, aqueles risos, aquele julgamento antecipado, que despertou nela uma chama antiga, a mesma que a fizera estudar à luz de velas quando a energia acabava. A mesma que a fizera ouvir, não é lugar para você a vida inteira. Tenho, senhor, respondeu com a voz firme demais para alguém em sua posição. O juiz autorizou o início, e naquele instante, algo invisível mudou de lugar. Enquanto Helena organizava seus papéis, Eduardo percebeu detalhes que jamais notara em pessoas comuns. A concentração absoluta, o tremor contido nas mãos, a coragem de quem não tem rede de proteção. Ela não estava ali por status, estava por necessidade e talvez por justiça. Se você gosta de histórias onde o improvável desafia o poder e muda destinos, inscreva-se no canal agora. Assim, você não perde nenhuma narrativa como essa. Quando Helena começou a falar, o salão silenciou. Não era uma voz treinada para encantar. Era uma voz ferida, sincera, carregada de verdade. Ela expôs falhas do processo, detalhes ignorados, inconsistências que nem o advogado veterano havia mencionado nos bastidores. O promotor tentou interrompê-la. O juiz pediu que continuasse. E pela primeira vez, Eduardo Montenegro sentiu algo ainda mais desconcertante do que o medo. Esperança. Mas esperança ele aprenderia. Sempre cobra um preço. E aquela estagiária,
Ainda estava longe de revelar o verdadeiro motivo que a colocara naquele tribunal, diante do homem que, sem saber, já havia destruído algo precioso em sua vida. O silêncio que se instalou após as primeiras palavras de Helena não era comum. Não era respeito, era surpresa. Um tipo raro de choque que acontece quando alguém subestimado ousa ocupar um espaço que nunca lhe foi concedido. Eduardo observava cada gesto dela com atenção desconfortável. Ele, que estava acostumado a controlar salas inteiras com um simples olhar, agora dependia da voz trêmula de uma estagiária para salvar tudo o que havia construído. Aquilo feria seu orgulho, um orgulho que sempre foi sua armadura e também sua prisão. Helena avançava com cuidado, mas sem recuar. Citava documentos, datas, cláusulas ignoradas. O promotor começou a perder o sorriso confiante. Os jornalistas já não cochichavam. O juiz inclinou-se levemente para a frente. Mas então veio o golpe. «Senhor juiz», disse o promotor com falsa cordialidade, «gostaria de registrar que a representante do réu não possui experiência comprovada neste tipo de causa. Estamos diante de um processo sério demais para testes acadêmicos». Algumas pessoas riram, outras apenas desviaram o olhar. Helena sentiu o rosto queimar. A humilhação veio como um soco silencioso, daqueles que não deixam marcas visíveis, mas machucam por dentro. Ela pensou na mãe, nas mãos calejadas, no dinheiro contado moeda por moeda. Pensou em desistir por um segundo, apenas um. Eduardo percebeu. Viu o exato momento em que ela quase quebrou. Foi então que algo inesperado aconteceu dentro dele. Um incômodo antigo, enterrado sob anos de decisões frias, começou a emergir. Ele se lembrou de quando também fora subestimado, quando ninguém apostava nele, quando jurou que nunca mais se permitiria sentir pequeno. Ela continua, disse Eduardo em voz alta, firme, interrompendo o promotor. O juiz ergueu a mão aprovando. Helena respirou fundo e naquele instante decidiu parar de se defender e começar a atacar. Ela expôs uma sequência de e-mails internos da empresa acusadora, revelando negligência compartilhada. Mostrou como Eduardo Montenegro estava sendo usado como bode expiatório para esconder falhas muito maiores. Cada frase dela era um risco calculado. Cada palavra, um passo sobre um campo minado. O promotor perdeu a paciência. A tensão crescia, o risco também. Mas enquanto todos viam apenas uma estagiária ousada demais, Helena carregava algo que ninguém ali conhecia. Uma ferida pessoal ligada diretamente ao homem que ela defendia. Ela lembrava perfeitamente do dia em que o nome Montenegro apareceu pela primeira vez em sua vida. Não em jornais, não em revistas, mas em uma carta fria, jurídica, que mudaria o destino de sua família para sempre. Eduardo sentia um aperto estranho no peito. Não era só admiração, era curiosidade. Algo nele dizia que aquela jovem não estava ali por acaso, que havia mais naquela coragem do que simples ambição profissional. Quando o juiz declarou um intervalo, o salão explodiu em murmúrios. Alguns jornalistas já reescreviam manchetes. Outros aguardavam a queda iminente. No corredor, Eduardo aproximou-se de Helena. «Você não precisava se expor dessa forma», disse ele, tentando manter o tom controlado. Ela o encarou. Pela primeira vez, sem reverência, sem medo. «Eu precisei», respondeu, «porque a verdade raramente é confortável para quem está no topo». Aquelas palavras atravessaram Eduardo como uma lâmina. Ninguém falava assim com ele. Ninguém ousava. Se essa história está te prendendo, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias intensas como esta. Helena virou-se para sair, mas parou por um instante. «Maior Montenegro,
Independentemente do resultado, hoje não é o dia em que o senhor perde tudo, é o dia em que descobre o quanto custa ter vencido tantas vezes. Eduardo ficou ali, imóvel, sentindo um peso que não vinha do processo, nem do dinheiro. Vinha do passado, um passado que ele acreditava ter enterrado, mas que estava prestes a cobrar sua dívida através da única pessoa naquela sala que ele jamais deveria ter subestimado. E o pior ainda estava por vir. Quando a audiência foi retomada, algo já não estava mais no lugar. Não era apenas a tensão do processo, era a sensação de que uma história paralela, invisível aos olhos do tribunal, começava a se impor com força própria. Helena voltou ao seu lugar com o coração acelerado. Cada passo parecia ecoar memórias que ela havia jurado nunca misturar com trabalho. Mas agora era tarde. O destino havia cruzado as linhas por conta própria. O promotor retomou o ataque com agressividade. Tentou desqualificar provas, questionar a postura de Helena, insinuar que Eduardo Montenegro a estava usando como escudo emocional diante da imprensa. Um jogo sujo, calculado. Foi então que Helena pediu a palavra novamente. Desta vez, sua voz saiu diferente. Menos tremor, mais dor. Ela falou sobre responsabilidade, sobre decisões tomadas em salas fechadas que nunca chegam às pessoas comuns. Falou sobre contratos assinados sem rostos, sem histórias, sem consequências aparentes para quem está no topo. E enquanto falava, os olhos dela encontraram os de Eduardo. Ele sentiu o impacto imediato. Havia algo ali que não era apenas retórica jurídica, era pessoal. Uma lembrança antiga começou a se infiltrar em sua mente. Uma fábrica fechada anos atrás, um acordo legalmente correto, moralmente devastador. Um número em uma planilha que representava centenas de famílias. Eduardo afastou o pensamento. Aquilo era passado. Ele sempre dizia isso a si mesmo, mas Helena não havia esquecido. Ela descreveu com precisão cirúrgica o impacto humano de decisões corporativas frias. Não citou nomes, não citou datas, mas cada palavra parecia apontar diretamente para ele. O juiz observava atento. O promotor já não parecia tão seguro. O público sentia o peso de algo maior do que o processo. Helena fez uma breve pausa. Respirou fundo. E então soltou a frase que mudou tudo. Às vezes, senhor juiz, a maior negligência não está no erro técnico, mas na ausência de humanidade. O silêncio foi absoluto. Eduardo sentiu o orgulho ferido se misturar com culpa. Uma sensação rara, inconveniente. Ele sempre acreditou que o mundo funcionava à base de vencedores e perdedores, mas naquele instante percebeu que nunca havia sido julgado pelos olhos de quem perdeu tudo. O promotor tentou reagir, mas o impacto já estava feito. Quando a audiência foi novamente suspensa, Eduardo não conseguiu permanecer sentado. Seguiu Helena até uma sala lateral. Você está falando de algo específico, disse ele sem rodeios. E não é só sobre este processo. Helena segurou a pasta com força. As mãos tremiam de novo. Agora não de medo, mas de algo muito mais perigoso. O senhor acredita mesmo que certas decisões desaparecem com o tempo? Respondeu ela. Que basta vencer para que tudo seja esquecido. Eduardo sentiu um nó na garganta. Eu fiz o que a lei permitia, disse, quase defensivo. Helena respirou fundo, os olhos marejados, mas a voz firme. A lei permitiu que minha família perdesse tudo. As palavras caíram como um desabamento silencioso. Eduardo recuou um passo. Pela primeira vez, não encontrou uma resposta pronta. Ela não explicou mais nada. Não precisava. A revelação pairou no ar como uma ameaça. Um aviso. Se você quer continuar acompanhando histórias onde o poder encontra suas consequências, inscreva-se no canal. Ainda há muito a ser revelado. Helena saiu da sala, deixando Eduardo sozinho com a própria consciência. Ele finalmente entendeu.
Aquela estagiária não estava ali apenas para defendê-lo, ela estava ali para confrontá-lo. E enquanto o processo avançava para sua fase decisiva, uma verdade ainda mais perigosa se aproximava. Uma verdade capaz de destruir não apenas um império, mas a imagem que Eduardo Montenegro tinha de si mesmo. A virada estava próxima. A noite caiu pesada sobre a cidade, mas o tribunal continuava iluminado, como se recusasse a dormir enquanto aquela história permanecesse incompleta. Eduardo Montenegro observava as luzes pela janela do escritório improvisado, tentando organizar pensamentos que nunca haviam sido tão caóticos. Pela primeira vez em décadas, ele não tinha controle. A revelação de Helena ecoava em sua mente. A lei permitiu que minha família perdesse tudo. Ele lembrava da fábrica encerrada no interior, de relatórios frios, de advogados eficientes demais. Lembrava de ter assinado sem ler o impacto humano, convencido de que alguém sempre sairia perdendo. O que nunca imaginou era encarar o rosto dessa perda. Helena, do outro lado do prédio, sentava-se sozinha, encarando a própria história. Não planejara aquele confronto. Seu objetivo inicial era simples: sobreviver no mundo jurídico, ajudar a mãe, provar que pertencia àquele lugar. Mas o destino a colocou frente a frente com o homem responsável pela queda silenciosa de sua família. O pai perdera o emprego. A casa fora vendida, a dignidade corroída dia após dia. Ele adoecera pouco depois. Helena aprendera cedo que certas injustiças não aparecem nos tribunais. Na manhã seguinte, o clímax começou a se desenhar. O promotor apresentou uma nova testemunha. Um ex-diretor da empresa de Eduardo. Alguém que conhecia segredos que jamais vieram a público. A acusação agora ia além da negligência. Falava em omissão deliberada. O risco era real. O império de Eduardo balançava. Helena sentiu o peso da escolha diante dela. Defender Eduardo até o fim significava proteger alguém que havia destruído sua família. Mas abandoná-lo ali seria trair tudo o que acreditava sobre justiça. Ela não queria vingança, queria verdade. Quando chegou sua vez de falar, Helena caminhou até o centro da sala com passos firmes. O coração batia forte, mas sua decisão estava tomada. Ela não absolveu Eduardo, nem o condenou. Ela revelou. Apresentou documentos que mostravam como decisões eram tomadas em cadeia, diluindo responsabilidades, protegendo executivos, escondendo impactos sociais. E pela primeira vez, Eduardo viu seu próprio nome cercado de escolhas que ele sempre fingiu não ver. O juiz ouviu em silêncio, o promotor surpreso, o público atônito. Eduardo sentiu algo quebrar por dentro. Não era raiva, era reconhecimento. Helena não estava ali para destruí-lo. Estava ali para obrigá-lo a enxergar. Se você acredita que histórias de redenção também podem nascer do confronto, deixe um comentário com sua cidade. Isso nos ajuda a continuar trazendo narrativas assim. Quando a sessão foi encerrada, o veredito ainda não havia sido dado, mas algo já estava decidido. Eduardo procurou Helena no corredor. "Se eu perder tudo", disse ele, "você vence?" Ela o encarou longamente. "Não", respondeu. "Eu só paro de perder." Aquela frase ecoou mais forte do que qualquer acusação. Naquele instante, Eduardo entendeu que o maior julgamento não estava sendo feito pelo tribunal, mas por sua própria consciência. E pela primeira vez, ele desejou não apenas vencer, mas reparar. O desfecho se aproximava, e não haveria espaço para máscaras. O veredito ainda não havia sido anunciado, mas Eduardo Montenegro já sentia o peso da sentença mais dura de todas, a que se constrói por dentro. Pela primeira vez em sua trajetória impecável, dormir parecia impossível. Não por medo de perder dinheiro, ações ou poder, mas por algo muito mais incômodo.
a culpa. Helena, por sua vez, caminhava pelas ruas frias da cidade, tentando organizar emoções que jamais imaginou sentir. Defender aquele homem a obrigara a reviver feridas antigas, mas também despertara algo inesperado. Ela não queria vê-lo destruído, queria vê-lo transformado, e isso a assustava. Na manhã seguinte, o tribunal estava lotado. O clima era diferente. Não havia mais risos nem cochichos. Havia expectativa. O juiz entrou com expressão grave. O momento decisivo havia chegado. Eduardo manteve o olhar fixo à frente. Helena estava ao seu lado, mas parecia distante. Entre eles, agora, não existia apenas um processo. Existia uma história compartilhada, marcada por dor, orgulho ferido e uma estranha ligação que nenhum dos dois ousava nomear. O juiz começou a leitura. Reconheceu falhas graves no sistema corporativo. Apontou negligências estruturais. Criticou a cultura empresarial que prioriza números em detrimento de vidas. Mas, ao final, declarou que não havia provas suficientes para imputar a Eduardo Montenegro responsabilidade direta nos danos apresentados naquele processo específico. Eduardo estava livre, tecnicamente. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns respiraram aliviados. Outros demonstraram indignação. Helena fechou os olhos por um breve instante. Não era vitória, não era derrota, era algo mais complexo. O juiz concluiu com uma frase que atingiu a todos. A justiça legal foi cumprida. Resta saber se a justiça humana será. Eduardo sentiu o golpe com força total. Quando a sessão foi encerrada, ele não comemorou, não sorriu, não atendeu jornalistas. Caminhou diretamente até Helena. Eu não esperava isso, disse ele com a voz baixa. Nem eu, respondeu ela. Havia silêncio entre os dois, um silêncio carregado de coisas não ditas, de pedidos de desculpa que não sabiam como nascer, de sentimentos confusos, perigosos, quase proibidos. Eduardo respirou fundo. Eu posso fingir que nada aconteceu, disse. Voltar para minha vida, para meu império, para minhas decisões confortáveis. Helena o encarou, sentindo o coração acelerar. E vai? Perguntou. Ele hesitou. Não consigo mais. Naquele momento, algo mudou definitivamente. Não era amor. Ainda não. Era respeito. Era reconhecimento. Era o início de uma redenção possível. Se esta história está te tocando, inscreva-se no canal para não perder o final. Algumas transformações só fazem sentido quando chegam até o fim. Eduardo tomou uma decisão que surpreenderia a todos. Naquela mesma tarde, convocou o conselho da empresa. Não para anunciar lucros, mas para propor algo impensável, um fundo de reparação para famílias afetadas por decisões passadas, reabertura de fábricas, programas de apoio, transparência real. O conselho resistiu. Chamaram-no de sentimental, de fraco, de imprudente. Eduardo ouviu tudo e, pela primeira vez, não recuou. Helena soube da decisão pelos noticiários. Sentiu um nó na garganta. Parte dela queria acreditar. Outra parte tinha medo de se decepcionar de novo. Naquela noite, ele a procurou. Eu não posso mudar o passado, disse Eduardo, mas posso assumir o que fiz e o que deixei de fazer. Helena sentiu os olhos marejarem. Isso não apaga tudo, respondeu, mas muda o que vem depois. Eles se olharam por um longo instante. A tensão entre eles era diferente agora. Não vinha do confronto, vinha da proximidade, de algo que crescia silenciosamente, apesar de todas as diferenças. Mas o destino ainda guardava uma última prova, porque redenção verdadeira sempre exige um sacrifício. A decisão de Eduardo Montenegro não passou despercebida. Em poucos dias, o mercado reagiu com desconfiança. Ações oscilaram. Analistas questionaram sua sanidade. Para muitos, um bilionário arrependido era um risco, não um exemplo.
Eduardo sabia disso. Sabia que cada passo naquela nova direção custaria caro, mas pela primeira vez o custo não o assustava. Ele visitou pessoalmente antigas instalações abandonadas. Conversou com famílias que jamais imaginou reencontrar. Ouviu histórias que nunca constaram em relatórios. Cada encontro era uma ferida aberta e uma oportunidade de cura. Helena acompanhava tudo à distância, tentando manter a própria vida em ordem. Estágio, estudos, a mãe, as contas. Mas algo dentro dela já não era o mesmo. O homem que ela aprendera a odiar agora lutava para se tornar alguém diferente. E isso a desarmava. Quando finalmente se encontraram de novo, não foi em um tribunal, nem em um escritório luxuoso. Foi em uma pequena associação comunitária, uma das primeiras a receber apoio do novo fundo. Eduardo estava sem terno, sem seguranças. Apenas um homem cansado, mas inteiro. "Eu devia isso a você", disse ele simplesmente. Helena balançou a cabeça. "Você devia isso a si mesmo." Houve um silêncio confortável, sem acusações, sem defesas. Eduardo respirou fundo, como se tomasse coragem para o gesto mais difícil de sua vida. "Eu sei que existe uma distância enorme entre nós", disse. "De poder, de passado, de feridas. Eu não quero apagar isso, não quero fingir que não existe." Ele fez uma pausa. "Mas eu também sei que algumas conexões nascem justamente do confronto com a verdade." Helena sentiu o coração apertar. Não era uma declaração clássica. Não era promessa vazia. Era um pedido honesto, vulnerável, algo que ela nunca esperou ouvir daquele homem. "Eu não sei onde isso nos leva", respondeu ela. "Só sei que não quero mais viver movida pela dor." Eduardo assentiu. "Nem eu." Eles não se tocaram, não se beijaram, não precisaram. A redenção não estava no romance em si, mas na possibilidade dele existir sem culpa, sem dominação, sem silêncio. Meses depois, Helena foi efetivada. Não por favor, por mérito. Seu nome começou a circular no meio jurídico. Não como a estagiária do bilionário, mas como alguém que enfrentou o poder sem se perder. Eduardo, por sua vez, deixou o cargo de CEO. Permaneceu como conselheiro, longe dos holofotes. Para o mundo, parecia loucura. Para ele, era libertação. No último encontro, antes de seguirem caminhos distintos, Eduardo disse algo que ficaria para sempre com Helena. "O dia em que meu advogado faltou foi o primeiro dia em que eu realmente compareci à minha própria vida." Helena sorriu, com os olhos marejados. Algumas histórias não terminam com promessas eternas. Terminam com consciência, escolha e esperança. E às vezes, isso é mais poderoso do que qualquer final feliz. Se essa história te tocou, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. Histórias assim continuam vivas quando são compartilhadas.